Meninas, brinde. Um brinde a Jesus, que com a sua morte nos redimiu do pecado. A gente sempre fez tudo errado, mas ainda bem que tem Ele para consertar. Amém. Falando do concerto, né? A gente estava falando de toda essa bagunça. O corpo, a alma e o espírito foram bagunçados, né? Mas a gente ainda tem saída, né? Jesus trouxe remissão para nós. Então, a gente tem aí para onde escapar, né? E a gente tem o que fazer. Então, hoje, a gente vai ver aí como alcançar esse equilíbrio que o pecado tirou da gente, certo? Então, a gente vai começar falando do corpo e da alma, né? Então, claro que o espírito também é muito ligado, mas pensando aí no corpo, Mila, o que você tem aí de estratégia para as meninas, para elas poderem sair um pouco desse estresse que é o dia a dia e poderem se equilibrar? Bem-vindas à nossa mesa Confluência. Bom, estratégias a gente tem de monte. A gente tem que começar cuidando da alimentação. Ter uma alimentação muito saudável é fundamental, tá? Você se priorizar não é um problema, muito pelo contrário, porque essa é a nossa tendência. A gente acaba querendo deixar para depois, né? E a gente vai se deixando, pensando no bem-estar do outro, e às vezes a gente não consegue salvar nem o outro e nem a gente, né? Então, cuidar da alimentação, beber água. Tem estudos que falam, né, que você deixar de ingerir água é um senso de desvalor muito grande e é um sinal de que a sua saúde emocional não está bem, porque é uma necessidade básica beber água. Então, se você não bebe água, você não está fazendo o básico por si mesmo, né? E água é fundamental para o nosso corpo, em todos os aspectos, né? Até a nossa pele responde de uma forma diferente quando a gente bebe a quantidade de água ideal. É tudo, né? A pele, o cérebro, o intestino, o rim, né? Os rins, né? Temos 2. Isso. Algumas pessoas. Não todas. Então, assim, a prática de atividades físicas também é fundamental, né? A gente isso aí acho que é algo que assim, é muito estimulado, né? A gente que vive uma vida muito sedentária, que é o que a gente estava falando, né? A gente fugiu daquilo que tinha sido proposto, né? Então, assim, antes a gente trabalhava andando, a gente trabalhava cultivando terra, e hoje a gente trabalha sentado na frente do computador. Então, hoje a gente precisa desse tempo de atividade física, porque todo o resto do tempo a gente está parado. Né? Acho que a grande preocupação é que a gente sabe de tudo isso, né? A gente sabe o quão é importante ter todas essas coisas, né? Equilibrar esses pratinhos. Mas, às vezes, falta a disciplina, sabe? Falta não só o querer, mas o executar. A gente sabe da importância, a gente sabe que vai trazer benefícios para a nossa saúde, mas a gente não coloca em prática. Você falou uma palavra aí que, assim, na hora que você falou, abriu minha mente para algumas coisas aqui, que é executar. A gente se preocupa tanto em executar. A gente precisa fazer isso. A gente tem um checklist imenso de coisas que a gente precisa executar. Mas a gente não executa aquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Inclusive o descanso. Que a gente fica preocupado em executar, e o que a gente precisa executar, que também é parar, né? Também é o descansar, a gente não faz. E aí a gente, voltando para a Bíblia, né? O descanso é um princípio, né, que Deus estabeleceu. Então, burlar esse princípio traz prejuízo. Eu estava em uma época da vida fazendo muitas coisas, né? Pós-graduação, mais uma licenciatura, e com muitas coisas para fazer, igreja, ministério e tal. E aí eu me senti cansada, até com muita ansiedade. Eu conversei com uma amiga que é psicóloga e ela disse: como que está o seu descanso?
que você faz que te dá prazer, que te dá alegria? Eu falei, eu leio a Bíblia, eu estudo teologia. Aí ela, Tati, estudar não é um descanso. Você está descansando ou você está maquiando com o estudo o seu cansaço? Então, descansar mesmo, é descansar, é ter um tempo de descanso. É o princípio, né? E não ter o descanso acaba acarretando na gente, e você pode falar melhor do que eu da parte física, a repercussão dessa falta de descanso. É grave, né? A gente pode ter tanto doenças físicas, emocionais. A gente também pode entrar num estado de cansaço tão extremo que até a nossa vida espiritual pode desabar, assim, né? E eu fiquei pensando aqui quantas vezes a gente não se esconde atrás desse monte de tarefas para a gente não pensar naquilo que a gente não consegue resolver. Eu mesma, eu já fiz isso algumas vezes. Eu, às vezes, tão chateada com algo que me consumia, eu comecei a ter atividades, né? Você começa a colocar coisas em cima de coisas, né? Para você encher a sua agenda, mas isso é uma fuga, né? Com certeza. É engraçado vocês falarem isso, porque essa semana, conversando com a minha psicóloga, né? Eu abri um pouco da sessão. Ela falou assim, como você tá essa semana? Tá com a carinha melhor? E eu falei assim, essa semana foi tão corrida que não deu tempo de eu pensar nos problemas, né? E aí ela falou assim, mas isso não tá certo. Você tá tentando colocar o foco em outra coisa, mas o seu problema ainda está ali, né? Realmente, porque é justamente isso que a gente faz. A gente está carregando uma mala tão pesada, que ao invés da gente pegar essa mala e colocar ela num canto e tirar tudo de dentro, não, a gente senta com ela por alguns momentos, mas ela continua aqui. Depois a gente levanta e continua carregando ela. Ao invés da gente parar, pegar essa mala, tira para fora, organiza as coisas, arruma tudo e deixa. E você sabe que você falando isso me fez lembrar um versículo de Pedro, que fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então essa mala tem um lugar para ser lançada, né? As nossas ansiedades têm um lugar para serem colocadas, e esse lugar é no Senhor. Tem um lugar onde a gente pode despejar todos os nossos medos, nossos anseios, as nossas ansiedades, as nossas... Tudo que é de ruim é no Senhor. É Ele que nos traz alívio, né? É no Senhor. É Ele que refrigera a nossa alma, que traz paz para o nosso coração. É Ele que tem descanso. É isso. Ai, é isso, né? A gente acho que já deu uma pincelada aqui e a gente conseguiu ver, né? Que o corpo, a alma e o espírito, mais uma vez, eles são sustentados de uma vez só, né? De uma maneira só. E a gente vai continuar nesse assunto. Vamos tomar um fôlego. No próximo capítulo. Tchau, meninas. Caraca. Eu também. Nossa, eu fiquei. Olha isso aqui. Nossa, a gente fugiu, assim, né, do que ia, mas as coisas foram se ligando demais. Nossa, também. Ai, eu já queria. Deus. Caraca. Uau. Um vespeiro. Um brinde. Uau. A gente tem que fazer brinde, porque olha, Deus tá aqui. Um brinde é Ele, a presença dele.